Com alegria nós chegamos até você aqui com o Mato Grosso do Sul em Foco. Nós estamos falando aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para a TV Com Brasil ou pela TV Com Brasil. Nós agradecemos a sua companhia aqui. Então, o Mato Grosso do Sul em Foco hoje vai trazer a você uma mensagem para a sua vida, para a sua família, e deixar aqui o abraço do nosso estado para você em todo o nosso país, onde você estiver agora nos acompanhando. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para deixar aqui a nossa mensagem do Mato Grosso do Sul para você. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. A Casa das Flores tem uma grande variedade em flores, arranjos e produtos para presentear ou decorar a sua casa. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Marcas famosas de lubrificantes. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Hoje eu quero ler um texto da Palavra de Deus muito precioso, como toda a Palavra de Deus é preciosa. A Igreja Presbiteriana de Dourados, neste mês de agosto, ela vinculada aí ao projeto da Igreja Presbiteriana do Brasil, é um mês de missões. É um mês para nós lembrarmos das missões. Mas nunca devemos esquecer que a missão é a missão de Deus. Não é a missão da igreja, não é a missão de um pastor ou de um missionário. A missão é a missão de Deus. Nós apenas fazemos parte da missão de Deus. Jesus disse que a missão de Deus está sobre a terra, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então a missão de Deus ela está muito na direção do ser humano, onde ele faz uma aliança através de Cristo conosco, e é onde nós encontramos esperança, graça, alegria para vivermos dia a dia. E hoje eu quero ler um texto do Antigo Testamento, de Gênesis, capítulo 28, os versículos 10 a 17, que é a fuga de Jacó. E diz assim o texto: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Padã Arã, ou para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se assentou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atinge o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti, a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-á para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar para esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus.
Esse texto relata para nós a fuga de Jacó. Jacó em fuga. Jacó era neto de Abraão, filho de Isaque, aquele filho da promessa de Abraão. Ele enganou seu irmão 2 vezes, enganou seu pai, e agora o irmão Esaú, indignado contra ele, a sua mãe, que o protegia para poupar a sua vida, pede que o pai o mande para a terra de Harã, a região de Padã, Harã, de onde Deus chamou Abraão para a terra prometida, e manda a família, a casa de Labão, para que ele encontrasse ali uma esposa. E Jacó não perdeu tempo, porque ele precisava de fugir do seu irmão. E ele então, diz aqui o texto, que ele partiu de Berseba para Harã. É uma caminhada de fuga. E quando eu olho para esta fuga de Jacó aqui, eu não posso deixar de lembrar de milhares de pessoas que parece que passa a vida inteira nesta fuga. A fuga da realidade, a fuga de Deus, se é que é possível fugir de Deus. Billy Graham, lembrando o texto lá de Jonas, o profeta, ele diz que todas as vezes que o homem tenta fugir de Deus, o diabo sempre tem um barco preparado para ele. Toda vez que a pessoa pensa em fugir de Deus, Satanás sempre tem um barquinho preparado para dar uma carona para a pessoa. É uma tendência do ser humano. Na verdade, desde que o homem pecou contra Deus, há no coração humano, desde o nascimento, uma tentativa de rebelião, um gosto por rebelião, por fugir de Deus. E nós pegamos aqui Jacó dentro de uma fuga. E ele fugia também da companhia de seu pai, ele fugia de tudo. De vez em quando eu encontro pessoas que falam isso: pastor, minha vontade é de fugir desse mundo. E a minha pergunta é o seguinte: fugir para onde? Para onde você vai fugir? Fugir de um pai, de uma mãe? Por quê? Fugir da sua terra? Há pessoas que enrolam tanto a vida com tanta mentira e tentando fugir da realidade de todos os jeitos, do trabalho, da família, se enrola na vida de tal forma que pensa que vai fugir. Esses dias eu ouvi a história de um moço que fugiu, nunca mais a família o viu. Muitas pessoas pensam assim e passam a vida pensando que tem algum lugar neste planeta para onde você pode fugir de tudo e de todos. O problema é que onde você for, se você não resolver a sua vida com Deus, você vai ser um fugitivo de Deus, e é muito difícil fugir de Deus. O Salmo 139 fala assim: para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. E se eu digo as trevas me encobrirão, as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Ou seja, não tem esconderijo, não tem para onde fugir. Mas Jacó está tentando fugir aqui. Muitas pessoas acham que tem algum lugar para onde ela possa fugir, e vai fugir de tudo, de todos, vai fugir da face de Deus. E esse texto é um texto muito claro sobre isto, de alguém tentando fugir de alguma coisa. Quantos que anoitece e não amanhece numa cidade porque precisou de fugir, não é verdade? Fugir das dívidas, fugir de um inimigo que quer matá-lo, fugir de uma situação embaraçosa, enfim. É o caso de Jacó aqui. Ele havia, primeiramente, negociado com seu irmão o direito de primogenitura, e Esaú não considerou a promessa de Deus e vendeu o direito de primogenitura. Depois, ele enganou Isaque, seu pai, e roubou a bênção que era de Esaú.
de quem ele havia comprado o direito de primogenitura. Ainda mentiu para ele dizendo que Deus tinha, o teu Deus, meu pai, mandou a caça, o meu encontro, uma mentira deslavada, ainda colocando o nome de Deus em vão, uma blasfêmia contra Deus, mentindo, porque Deus não havia feito aquilo por ele. Então, ele estava enrolado com o pai, ele estava enrolado com o irmão, ele estava enrolado com Deus, com todo mundo. E esse é um grande problema que às vezes aflora em muitas pessoas, açoita a vida, e você não tem para onde fugir, porque esse mundo é o mundo de Deus. Onde você for, você vai deparar com a face de Deus. Onde você for, você vai deparar com pessoas que vão perguntar assim: quem é seu pai? Quem é sua mãe? De onde você veio? Veio fazer o que aqui nessa terra? São as perguntas básicas quando a gente encontra com alguém e tenta conhecê-lo. E você não pode passar a vida fugindo, e é o caso aqui de Jacó. O texto diz que ele chegou na noite num certo lugar, e ali ele organizou uma pedra como seu travesseiro, deitou para dormir. Este lugar é muito bem relatado aqui pelo narrador nas Escrituras, onde repete aqui várias vezes, né? Tomou uma pedra daquele lugar e deitou ali, e ali ele sonhou. Abraão havia oferecido um altar ao Senhor ali também naquele local, e Jacó então pega esta pedra, usa de travesseiro e dorme, aquele sono profundo de alguém que caminhou, viajou o dia inteiro. E então durante a noite ele tem um sonho de uma certa forma assustador, porque ele sonha que foi construída uma escada que ligava o céu com a terra, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e de repente perto dele estava o Senhor. Observa a situação deste moço. Se você foge de alguém e de repente descobre que ele está perto, isto é perturbador. E Jacó tem este sonho perturbador. Esta escada que ligava o céu à terra, Jesus mais tarde lá nos evangelhos vai dizer que esta escada que Jacó sonhou, que ligava o céu com a terra, é ele, o Senhor Jesus Cristo. O leitor das Escrituras sabe que aqui no livro de Gênesis há uma abordagem do capítulo 10 de Gênesis, quando tentaram construir a Torre de Babel, alguma coisa que pudesse ligar a terra com o céu. Não foi possível. É difícil você ligar a terra com o céu, mas o céu com a terra, Jacó está sonhando aqui que foi ligado por uma escada. E Jesus mais tarde vai dizer: essa escada eu sou. Essa escada que Jacó sonhou lá, que liga o céu com a terra, Jesus é a única ligação do céu com a terra. Se você algum dia quiser ir morar no céu, você terá que passar por essa escada que é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é essa escada que Jacó está sonhando aqui, e eu quero apresentar Jesus para você, porque às vezes você está em fuga, e você terá que deparar com este que pode te socorrer, te ajudar, pode perdoar os seus pecados, te dar uma nova vida. Ele é este elo entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Essa escada que Jacó sonhou. O problema, e nós vamos tratar no próximo bloco, é que Jacó estava indo bem, mas diz: perto dele estava o Senhor. Veja que o Senhor não estava lá no céu, no topo da escada. Perto dele estava o Senhor. E ele estava fugindo da casa do Pai, pensando que o Senhor iria ficar para trás. É um grande perigo do homem achar que pode fugir de Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar aqui a nossa meditação em Gênesis 28, de 10 a 17. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras,
shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, em foco pela TV Com para todo o Brasil. Quero deixar aqui um abraço da Igreja Presbiteriana Central de Dourados para você que nos acompanha aqui no Mato Grosso do Sul em foco. E a alegria de poder levar a palavra de Deus até você, até o seu lar. Você pode acompanhar os demais trabalhos da igreja pelo canal da igreja no YouTube, TV IP Dourados. E você vai acompanhar vários programas, inclusive os nossos horários de culto, de escola dominical e também do estudo bíblico da quarta-feira, onde nós estamos estudando os mandamentos de Cristo. Eu faço aí o convite para você, em qualquer parte do planeta que você estiver, você pode, pelo canal do YouTube, acompanhar a programação da Igreja Presbiteriana de Dourados. Hoje nós estamos analisando aqui Jacó, a fuga de Jacó. Quem sabe você está aí tentando fugir de alguma coisa, não tem esconderijo, é melhor você encarar a realidade. Não dá para viver a vida como um fugitivo, fugitivo de Deus, fugitivo da família, fugitivo dos problemas. É melhor encararmos a realidade do que passar a vida toda como um fugitivo. Quem foge é uma situação muito inadequada, porque está sempre perturbado na sua alma, sempre pensando que o inimigo está vindo atrás dele, sempre está inquieto de alma, não tem sossego, não tem paz no coração. Não dá para viver como um fugitivo. É melhor encararmos a realidade. Então, o sonho de Jacó, perto dele estava o Senhor. A situação de Jacó agora fica mais delicada. Perto dele estava o Senhor. E então ele disse: o Senhor agora vai dar cabo à minha vida, porque ele colocou Deus numa situação adversa lá com seu pai. E ele sabia, a consciência dele não estava boa com Deus. E esse é um problema. O problema do homem é com Deus, mas ele, via de regra, quer descontar no seu irmão, no seu próximo. O problema de Caim, por exemplo, era com Deus, mas ele matou Abel, pensando que matando seu irmão Abel resolveria o problema. Não, o problema seu é com Deus. Se você não resolver o seu problema com Deus, não adianta querer descarregar na família, descarregar na igreja, descarregar num pai, numa mãe, num líder. O problema é com Deus, você tem que resolver com Deus. Jacó, o seu problema, meu filho, é com Deus. Está aqui no texto. Perto dele estava o Senhor. Deus promete uma presença na vida de Jacó, uma presença constante. A sua vida e a minha, ela acontece perante a face de Deus. É o corandel, ou seja, a vida perante a face de Deus o tempo todo. Então, Deus promete aqui para Jacó: olha, eu estarei contigo. Deus promete presença. Eu te guardarei por onde quer que fores. Promete amparo. E diz mais: não te desampararei. Este amparo de Deus, te guardarei, não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Eu vou fazer você voltar para esta terra que mana leite e mel, que eu prometi a Abraão, teu pai. Deus confirma a sua promessa feita a Abraão, passada para Isaque e agora sobre a vida e a casa de Jacó. Que coisa maravilhosa! Deus é o Deus da aliança. Ainda que o homem se torne um fugitivo de Deus, Deus vai atrás deste fugitivo. Deus vai atrás não para derramar ali o seu juízo. Nenhum de nós pode suportar, aguentar a ira de Deus. Se Ele resolver derramar a sua ira sobre nós, ai de nós.
Impossível qualquer um de nós suportar a ira de Deus. Mas então Deus, na sua misericórdia, fala para Jacó: eu te abençoarei. Talvez você, um fugitivo de Deus, precisa de saber que você precisa de voltar o seu coração para Deus. Deus está atrás desses fugitivos. A pandemia fez muitos fugitivos pelo nosso país e pelo mundo, e alguns fugiram até da presença de Deus, como se isso fosse possível. Isso é uma paranoia do homem, porque não há lugar nenhum para você esconder de Deus. É um fugitivo cansado, porque nunca vai encontrar descanso para a sua alma. Então o Senhor vai atrás desse fugitivo Jacó. Olha só, despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta do céu. Jacó entendeu, não tem para onde fugir de Deus. Jacó foi criado dentro de um contexto no Oriente, onde as famílias criam que cada um tinha o seu Deus do lar. Era chamado os deuses do lar. A cultura pagã, ela traz às vezes esses entendimentos ignorantes do ser de Deus. Então Jacó pensava assim, e naquele tempo as pessoas pensavam assim: Deus protege, o Deus da minha família só me protege enquanto eu estiver dentro das divisas da minha fazenda. Se eu extrapolar as divisas da minha fazenda, eu não estou mais sob a cobertura do Deus da minha família. É aquela ideia de padroeiro. Então eu não estou mais sob a supervisão, sob os cuidados, sob a bênção do Deus da minha família, porque eu extrapolei as divisas, eu ultrapassei as divisas. Agora ele estava sob os terrores de deuses dos vizinhos, daquela família cuja terra ele estava atravessando, e assim por diante. Então quando ele desperta do sono, ele diz: na verdade o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. E ele não sabia mesmo. Ele pensava que o Deus de Abraão era como o dos vizinhos, que só pode proteger enquanto estiver dentro da divisa. E ele fala assim: não, eu irei com você por onde quer que fores, não te desamparei. Deus é o Deus de toda a terra, de todo o universo, das coisas visíveis e das invisíveis. É por isso que não tem como fugir dele. Você atravessa a divisa, mas ele continua Deus de toda a terra. Então não há divisas para Deus. Jacó teve que entender o caráter do Deus de Abraão, o Deus do seu avô, o Deus que fez promessa, o Deus criador do céu e da terra. As pessoas às vezes não entendem isto, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Então ele fala assim: este lugar é um lugar temível, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Meu querido, não tem para onde fugir de Deus. Pensa nisso, porque às vezes você é um fugitivo de Deus, você vai morrer cansado. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Sabendo ou não, o Senhor está olhando para você nesse momento. Os seus olhos estão sobre toda a terra. Ele é onisciente, ele é onipresente, não tem como fugir da presença dele. Então Jacó fala assim: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E Deus abençoou Jacó ali. A bênção de Deus, ela vem sobre os seus filhos. Mas nós devemos lembrar que não dá para ser um fugitivo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e em Cristo Jesus você possa se achegar a Deus, reconciliar com Ele e viver debaixo desta promessa maravilhosa que Ele tem para o seu povo. A missão é a missão de Deus. Deus foi em missão atrás de Jacó. Deus tem ido em missão atrás de muitos fugitivos. Se você é um deles, pode esperar que Ele chegará aí. Que Deus assim te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o Mato Grosso do Sul em Foco. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que
que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Doura Seg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Vamos falar com Deus. Oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra nos ensina que não tem como fugir do Senhor. Ó Deus, se há algum fugitivo agora me ouvindo, que o Senhor o traga de volta, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Coloque no coração dele a palavra do Senhor que acabamos de ler, meditar, ouvir, e que o Senhor mesmo, no seu coração, na sua consciência, esteja trabalhando, trazendo de volta a Tua igreja, trazendo de volta a comunhão do Teu povo. Oramos pedindo a Tua bênção e a Tua paz sobre aqueles que nos ouvem. Oramos pelo nosso país, oramos pelas famílias que têm enfrentado lutas e adversidades com esta pandemia. Oramos por aqueles que estão enfermos e encamados. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão nos hospitais, nos leitos. Oramos por aqueles que estão acamados nos seus lares. Pedimos a Tua bênção e a Tua paz. E oramos pela prosperidade do nosso país. Que o Senhor mesmo esteja abençoando as nossas famílias, abençoando os valores da Tua graça que está no coração do Teu povo. Oramos pedindo as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. A oração é a chave da vitória. Quando eu oro, Logo o céu se abre, quando eu oro, a terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala, quando eu oro,